Um dos temas mais importantes e complexos da atualidade é a educação no Brasil. O país enfrenta diversos desafios para garantir o acesso, a qualidade e a equidade da educação para todos os seus cidadãos. Os professores são os principais agentes da educação, responsáveis por transmitir conhecimentos, valores e habilidades aos estudantes. No entanto, muitos deles sofrem com baixos salários, falta de formação continuada, violência, indisciplina, excesso de alunos por turma e precariedade dos recursos didáticos. Esses fatores comprometem a motivação, a saúde e a qualidade do trabalho docente, afetando diretamente o processo de ensino e aprendizagem. A estrutura física das escolas também influencia na qualidade da educação. As escolas públicas, que atendem a maior parte da população, apresentam, em geral, deficiências na infraestrutura, como falta de água, luz, ventilação, banheiros, laboratórios, bibliotecas e quadras esportivas. Essas condições dificultam o desenvolvimento de atividades pedagógicas diversificadas e adequadas às necessidades dos alunos. As escolas privadas, por outro lado, costumam oferecer uma estrutura mais adequada e confortável, mas nem sempre garantem uma educação de qualidade superior à das escolas públicas. Para saber mais, acompanhe o Bendita Hora. Que desafio, hein? Uma vez perguntaram também para mim, como padre, quais são os desafios hoje da igreja nos tempos atuais? São vários, né? São vários. Mas e a educação, né? A educação, eu também lecionei durante 7 anos da minha vida, mais em escolas particulares, mas também lecionei durante uns 2 anos em escola pública. Então eu conheci um pouquinho esse meio, mas isso já fazem muitos anos atrás. Por isso, você que tem crianças, netos, netas, filhos, que estão na escola, estão nos colégios, a gente infelizmente vem assistindo e ouvindo casos, primeiramente, de uma infraestrutura muito precária, antiga, tá? Para uma educação que ainda tem muito limitada, professores extremamente judiados, com salários péssimos, enfim. Por isso eu tenho aqui a honra de ter aqui uma super professora, uma pedagoga, tá? A nossa querida Fernanda King, que está junto com o padre aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Fernanda, muito boa tarde, minha querida. Boa tarde todo mundo. Boa sexta para todos. E é uma alegria tê-la um tema, aqui, igualmente, é uma alegria estar aqui e poder contribuir com a educação. É um tema muito complexo, né? Se a gente for falar de desafio, são inúmeros, e aí você tem a realidade do ensino particular, você tem a realidade do ensino público, porque não é porque é particular que não tem desafio, né? Muitas vezes as escolas particulares, elas têm o desafio até de se sustentarem, de se manterem vivas e ativas, e se modernizarem. Às vezes até se submeterem a algumas coisas que não são nem muito convenientes. Eu falo porque eu já trabalhei nesse meio. Então, cada uma delas tem os seus desafios, como a senhora está falando, né? Toda profissão. Toda profissão. Você trabalhar com a educação é uma responsabilidade muito grande, porque você lida ali com o filho do outro, com a expectativa das famílias. Cada família tem um pensamento, a gente tem que respeitar e conviver bem. Mas eu sou uma estudante de escola pública, né? Fiz... Eu também. Meu ensino médio em escola profissionalizante, muito boa. Eu acho que a gente não pode, a primeira coisa é generalizar. Não é porque é público que é ruim e não é porque é particular que é bom. Não. Existe escola pública boa, existe escola particular que não é boa e por aí vai. Então, tem escolas públicas de excelência, muitas... De modelos muito bons. Referência, exatamente. Acho que varia muito de acordo com a direção, com a participação das famílias, que tem que ser ativa, tem que cobrar que esse ensino seja bom. Esse ponto da família ele é muito importante também, né, Fernanda? Acho que nós vamos entrar daqui a pouco nesse ponto aí, porque tem aquilo que é próprio da instituição, da escola, tanto particular como pública, como municipal, sei lá, enfim. Mas tem o papel fundamental da família, dos responsáveis, porque acho que as coisas elas se perderam um pouco pelo caminho. Se terceirizou um pouco a vida hoje os pais que precisam trabalhar, muitas vezes, fora os dois, e muitas vezes estão delegando aquilo que é próprio deles, como pai, mãe ou responsável por aquelas crianças, tudo para a escola.
Isso é um erro. Aí, muito das deficiências que nós estamos encontrando no mundo moderno é porque nem tudo cabe à instituição escolar, cabe aos pais. E os pais têm que estar ali pertinho, como diz aí a nossa querida Fernanda. Os pais têm que estar muito presentes. Mas já, Fernanda, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aí, porque agora vamos cuidar do cabelo. Você tem um cabelo bonito, hein, Fernanda? Você é uma mulher vaidosa. Sou. Para manter esse cabelão todo aí? É um trabalhão. Não é um trabalhão? É um trabalhão. E ainda mais, dependendo do caso, de pessoas que tiveram Covid, ou tem algum tipo de hereditariedade. A coloração hoje até que melhorou. Hoje diz que tem um... Hoje agride um pouco menos. Agride um pouco menos. Mas tudo isso pode ser motivo da gente perder a autoestima. A mulher, então... A mulher, mas os homens também, olha... tem quem diga que homem careca é charmoso, né? Tem quem diga, né? O padre aí tá com a cabeleira também, né? E para manter isso aqui tudo. Mas, gente, vamos lá aqui, ó. O padre está aqui junto com a nossa querida Fernanda King, que é pedagoga, super competente. Prazer estar com a Fernanda aqui. Fernanda, algumas coisas, talvez pelo seu estudo, pelas suas pesquisas, um professor, uma escola, a gente sabe que o mundo vai mudando, há necessidade de todos nós nos prepararmos, mas eu preciso me preparar sempre como padre, eu nunca posso ter só os estudos que eu tive, eu tenho que ficar entendendo hoje os novos desafios, né, no lido com as pessoas, hoje... E eu acredito que os professores também, não é? A instituição, a escola tem que estar atenta às grandes transformações do meio. Mas para você, hoje, eu lecionei há 20 anos atrás, vamos colocar um pouquinho mais só. No que isso mudou, o que vem, quais são hoje os desafios para o professor, para os pais, para as instituições? A gente está vendo, a gente vê tanta notícia aí, mas não é só notícia ruim, não. Tem coisa boa também. Mas quais são os desafios, na sua opinião, que nós precisamos assentar mais nosso olhar e as nossas conversas? Como eu falei, é uma conversa muito ampla, porque se você for pensar em Brasil, né, o Brasil é um país de dimensões continentais. Aí você pegar uma escola do interior do Amazonas é uma realidade, Sim. Você pegar uma aqui do grande centro, São Paulo, coisa. É outra. E essa questão de modernização, eu acho que a escola em si, ela demorou bastante para se modernizar. Se você for pegar um hospital de 1900, pense, e um do ano 2000, a diferença tecnológica é absurda. A escola, ela ainda demorou a mudar aquele sistema de carteira, de só o professor fala, o aluno só escuta. E hoje, depois da internet, eu acho que a escola ela foi cedendo um pouco mais, dando um pouco mais de voz à criança ou adolescente, enfim, qualquer faixa etária. E as coisas hoje, elas mudaram e se modernizaram porque não tinha jeito. A escola ela precisava mudar para que essas crianças elas sejam mais envolvidas no processo. Porque você não pode ter uma criança que tem acesso à internet e a todo tipo de informação e ela não pode ter voz numa sala de aula. Então isso hoje mudou bastante já na grande maioria das escolas. É um lado positivo que a gente já pode dizer, houve um progresso. Houve. Algumas escolas, né, que já contam com a questão tecnológica para dar as aulas para as crianças maiores. Você tem que ter um laboratório. Agora, se a gente for falar em escolas que não têm esse recurso, aí a gente entra naquele desequilíbrio, naquela disparidade que a gente tem, se a gente falar de Brasil. Esse ponto que você colocou agora, Fernanda, ele é tão verdadeiro que ele veio de encontro com um VT que a gente preparou sobre os materiais didáticos que a gente vai trabalhar um pouquinho agora isso aí. Naquilo que você acabou de entrar aí. Dá uma olhadinha no VT, gente. Vamos ver aí. O Estado de São Paulo havia planejado substituir materiais didáticos impressos por versões digitais, visando a sustentabilidade e economia. No entanto, depois de diversas críticas de setores da educação, o governo recuou nessa decisão e continuará a fornecer materiais impressos para estudantes da rede pública. A mudança visava reduzir custos e impactos ambientais, mas foi reconsiderada devido a preocupações com a desigualdade de acesso digital entre os alunos, especialmente em áreas carentes. Outra crítica ao governo do Estado de São Paulo é o de não aderir ao material
didático e pedagógico do Programa Nacional de Livros Didáticos, do Ministério da Educação. O programa do Ministério é utilizado em grande parte das escolas públicas e privadas do país. Tarcísio reforçou que sua gestão está desenvolvendo o próprio material didático, que agora também será impresso e entregue encadernado aos alunos. Esse daí foi um dos... Você entende isso também como uma necessidade e algum progresso nessa parte desses materiais, Fernanda? Eu acho que uma hora a gente vai ter que caminhar para essa mudança, porque assim como livros, revistas, jornais, a gente hoje tem muito o digital, a gente ainda não abandonou o papel. Mas uma hora acho que a gente vai chegar nisso. A gente viu na pandemia que teve que ter aula online, porque não tinha outro jeito. Para alguns funciona, para outros nem tanto. É difícil você manter foco e concentração. Quanto menor a faixa etária, inclusive é contraindicado o uso de tela. Então, para crianças um pouco mais velhas, você consegue trabalhar melhor com o digital e passa a ser adequado a utilização do digital por um número específico de horas, né, de acordo com a faixa etária. Né, ninguém pode passar o dia inteiro em frente a uma tela, especialmente um cérebro ali em formação, mas isso é uma outra discussão, mas é uma coisa que eu falo muito, que eu trabalho muito, porque eu sou contra o uso de tela com criança pequena, porque a gente sabe o mal que faz. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que caminhar. Só que existe ali uma resistência, como existem pessoas que gostam de ler o jornal de papel, né, até hoje. Mas as novas gerações, elas vão ter que se entregar ao digital porque é a realidade. A gente só precisa saber como utilizar. E você precisa garantir o acesso a todos os alunos. Então, na pandemia teve essa coisa de dar tablet para as crianças poderem assistir aula. Eu nem sei como terminou essa história, mas teve essa história. Porque se é um ensino público, você tem que partir do princípio que o Estado tem que garantir esse tablet ou notebook, o que seja, para que essa criança possa estudar. Se vai ser, vai ter que ser para todo mundo. Eu acho que um outro assunto, na sua opinião, né? A gente percebe hoje, por causa da própria internet, que hoje ela entra no nosso meio da educação, alguns assuntos sobre pesquisas, saber, essas grades curriculares que as escolas, nas faixas etárias de cada época, vamos falar mais aqui no Brasil. Você acha que ela também, hoje, precisa haver alguma modificação? Ainda se usa recursos ainda muito antigos para que as crianças tenham que compreender que, de repente, isso já está retrógrado, no sentido, não desmerecendo, mas dizendo que hoje nós estamos pensando em coisas diferentes. Tem muitas coisas que ainda não substituíram, deveria ser substituída, na sua opinião. Como eu estou falando de grade, de ensino, em cada área, você acha que a criança de hoje ainda necessita fazer um estudo como nós fizemos naquela época ou não mais? Não mais. A gente aprendeu muita coisa que a gente não usa para nada e ninguém, por exemplo, aprende na escola a fazer imposto de renda, né? Que você no ensino médio poderia aprender. Então, eu acredito que... E hoje existem muitas discussões a respeito do que manter na grade, do que tirar, para que a criança, pelo menos no ensino médio, ela já consiga estudar mais as áreas onde ela mais se identifica pessoalmente e profissionalmente, porque ela já está chegando perto do mercado de trabalho. Quando a gente fala aí de adolescentes de 14, 15 anos, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 16. E ainda existe hoje, né, programas de jovem aprendiz. Então, eu acho que você tem que modernizar, sim, e tem que trabalhar com o que aquela criança mais se identifica, então, pelo menos no ensino médio. Ainda está muito... Ainda está em discussão. Em discussão. Mudança de currículo, aí querem tirar algumas matérias que algumas pessoas são contra, outras são a favor. É uma discussão muito complexa, mas hoje você já consegue ter uma educação infantil um pouco mais prática, já não é mais tão tradicional, isso já mudou bastante. Então, temos mudanças, mas como eu disse lá no início, a escola ela se modernizou menos do que deveria, principalmente se você comparar com outros setores, como eu falei aí de um hospital, a escola ela andou menos para frente, ainda tem muita coisa tradicional, infelizmente, né? Mas que as pessoas resistem muito à mudança. Fernanda, nós vamos mostrar agora um outro VT que vai falar um pouquinho realmente dos métodos de ensino, tá? Porém, eu queria antes fazer uma pergunta para você. Na área da educação, existe algum modelo que nós podemos dizer de modelo? Porque cada país, cada cultura, que nem aqui no Brasil mesmo você acabou colocando muito bem. Uma escola lá no norte do país, não adianta você querer exigir
que certas coisas aconteçam lá do que acontece aqui. Porque existe uma diferença em tantos números de questões, mas existe algum modelo ainda mundial que ele ainda vale a pena se verificar hoje, falar, olha, se todas as escolas pudessem usar essa metodologia, pelo menos, tá? Essa maneira, essa infraestrutura, né, que os países pudessem dar para as crianças, tem alguma referência hoje no mundo que a gente pode falar assim, vamos olhar com um pouquinho mais de atenção para esse tipo de educação? Você conhece algum ou isso vai depender muito de cada país mesmo? Depende muito de cada país. Eu, por exemplo, fui estudar na Itália, que tem uma cidade lá, chama Reggio Emília, que ela tem uma pedagogia muito famosa para a educação infantil, que é a minha área. Tá. Fui até lá para ver. Só que eu sempre falo o seguinte, eu estou no Brasil. Aquelas famílias, porque a escola ela é uma comunidade, a escola ela é feita de pessoas, né? E as famílias, elas fazem parte dessa comunidade escolar. Aquelas famílias têm uma cultura. Portanto, aquelas crianças têm essa cultura. Não adianta eu querer copiar esse modelo italiano no Brasil, porque eu estou no Brasil. É mais ou menos uma inspiração. O que aconteceu na época, querer colocar essas faixas para bicicleta em tudo que era lugar, porque foram ver lá fora, porque é bom, facilita. Mas aqui nós vivemos uma periferia tão grande e tentaram introduzir, eu achei que foi uma coisa mal elaborada. Você tem que adaptar a cultura do local. Então, eu gostei dessa sua Pode resposta. se inspirar, porém com adaptações. Com adaptações. Sim. Vamos dar uma olhadinha nesse VT. Nossa, a Fernanda é maravilhosa, hein? Tá curtindo ela aí, ô Barbá? Você tem criança aí na sua família, tá aprendendo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no VT, gente, ó. Métodos de ensino. Os métodos de ensino são os mais variados, pois, como dizem os pedagogos, em educação não há um único caminho para a aprendizagem. O melhor caminho é aquele que dá certo para cada um. Hoje, vamos mostrar algumas abordagens pedagógicas recentes que têm sido aplicadas nas escolas. A primeira é a linha de pedagogia de Freinet, desenvolvida pelo francês Célestin Freinet. Para este pedagogo, a escola deveria ser mais democrática e popular, encorajando a motivação nos alunos ao invés de competições e comparações. As escolas que seguem o modelo Freinet focam na formação cidadã do aluno. Outra linha pedagógica é de Waldorf, criada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, que teve como primeiros alunos trabalhadores da fábrica Waldorf Astoria. Aqueles que optam por esse método de ensino acreditam que é necessário um desenvolvimento integral do aluno, envolvendo o físico, o emocional, o cognitivo e o espiritual. E por isso, usam de muitas atividades corporais e artesanais, como jardinagem e teatro, por exemplo. Há ainda a linha Montessori, feita pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori. Para ela, a criança começa a criar um senso de responsabilidade a partir de seu próprio aprendizado, além de que a manipulação de objetos é importante para a concentração, logo, tudo precisa estar à altura da criança e o professor atua como um guia para suas decisões. Citamos também a linha pedagógica de Paulo Freire, criada pelo brasileiro de mesmo nome e considerado patrono da educação brasileira. Para ele, o aluno precisa ler o mundo para poder transformá-lo. Defendia arduamente a alfabetização, pois acreditava que ela era libertadora e tornava o mundo mais democrático, além de incentivar a alfabetização e escolarização de adultos. Nossa sociedade é repleta de meios para a educação. Basta ver com qual a criança e o adolescente se identificam mais. Fernanda, aí, ó, tá vendo? São vários métodos, né? São ótimos métodos, mas talvez cada realidade, mais uma vez, cada grupo, cada cidade, cada município, cada instância social, eu acho que o profissional, tanto a escola como a instituição, como os professores, vão ter que usar um recurso próprio para aquela realidade, né? Sim, essa pedagogia que eu citei começou no pós-guerra. E eles usavam folhas, pedras, porque era o que tinha. E hoje em dia isso é super legal. Então, a gente tem outros recursos, tem brinquedos prontos, mas que muitas vezes é muito melhor você ensinar a criança a brincar com a natureza do que ela usar um brinquedo já pronto, que não estimula tanto a criatividade. Perfeito. Então você pode usar caixa de papelão, você pode usar garrafa PET,
E isso cabe às escolas, às vezes, que têm poucos recursos, e é só isso que elas têm para usar, mas isso é maravilhoso. Se o pedagogo estiver preparado para trabalhar com esse tipo de recurso e tiver com a mente aberta. A qualificação dos professores eu acho que é outro assunto, aquela coisa, o professor brasileiro precisa ter maior incentivo, precisa financiar mais estudos para eles. Como é que você vê isso aí? Eu acho que está faltando mais gabarito no nosso meio do profissionalismo de professores, né? Como é que você enxerga isso aqui, Fernanda? É o que eu falei anteriormente. Eu acho que a direção de cada escola, por isso que a gente tem escolas públicas que são referência, ela tem que ter um esforço muito grande para promover a formação continuada, que é você oferecer sempre cursos para esses professores se capacitarem, motivarem. Não é fácil. Antigamente você tinha meninas, né, que sonhavam em ser professoras. Hoje isso já não acontece mais tanto, já não tem mais tanto esse sonho nas crianças pequenas. Então, talvez a gente voltar a ter um pouco disso, né, a valorização do professor como um profissional e ter essa formação continuada. Eu acho que isso que falta bastante no Brasil, mas é um país onde a gente não tem tanto incentivo assim à educação de uma forma geral, ampla de falar. Tanto a educação que a gente falou, que é da base familiar, né, educação que vem de casa, Perfeito. Quanto a educação escolar. Então, assim, eu tento fazer um pouco da minha parte, não é fácil, mas eu acho que a sociedade como um todo ela precisa se envolver mais nisso. Hoje os pais têm um grande desafio também. Tentar fazer, assim, dependendo da sua realidade, na hora de pensar em colocar o filho numa escola. Nós fizemos aqui uma deixa inicial, que existem muitas escolas públicas que são modelos, não necessariamente precisa ser uma escola particular, para você falar que é melhor, tá? Isso aí é uma coisa que cai por terra, tá bom? Mas, assim, acho que um desafio dos pais hoje, Fernanda, é também você, porque cada família também ela pensa algo sobre o que é o melhor para o seu filho, e aí entra várias questões de espiritualidade também. Então os pais também hoje vão ter um desafio, eu quero que você responda já isso para a gente. O desafio é falar, olha, deixa eu ver o que é essa escola, essa instituição, ela está hoje oferecendo como grade curricular. Deixa eu ver as especialidades dela. Deixa eu ver se isso interessa para a minha estirpe de como eu penso trabalhar os meus filhos. Eu acho que isso é muito importante, porque tem aquilo que é próprio da escola, e os pais têm que estar muito atentos a isso, e tem aquilo que tem escolas que estão se metendo que não tem nada a ver e que cabe aos pais. Então, eu acho que os pais, desde vamos celebrar o dia de tal coisa, cuidado. Algumas famílias não celebram certas coisas. Então, isso vai muito de cada família. Eu acho que um dos desafios hoje é você saber quais são o seu caminho, o seu ninho, o que você pretende para escolher uma boa escola, boa no sentido de que cabe ao que eu quero melhor para os meus filhos. Já eu quero a sua opinião. Bem, pode estar conversando aqui com a nossa pedagoga. Eu queria encerrar com que você fizesse uma rápida fechamento, que o nosso tempo acabou, Fernanda. O papel da família nessa hora. Nessa hora de escolher a escola, começa com aquela pedagogia que a gente viu no bloco anterior. Escolher uma escola que tenha uma linha, uma proposta pedagógica de acordo com os valores familiares. Então, pesquisar qualquer site de busca, você consegue ver lá o que é Waldorf, né? Quem foi esse cara, o que ele prega. Veja se isso combina com a sua família. Conversar com a escola, conversar com a direção. E se acontecerem coisas, como o senhor falou, que não combinam muito com o pensamento, os valores da minha tentar conversar primeiro, antes de trocar de escola, porque às vezes uma questão de conversa você resolve de boa. Ser participativo, ser presente na vida do seu filho, não só na vida escolar, mas na vida geral da sua criança, né? Eu acho que essa presença da família, ela faz toda a diferença na vida da criança. Fernanda, eu amei conversar com você. Igualmente. De verdade mesmo. Espero que você possa vir outras vezes aqui para a gente falar mais, porque como você mesma falou... Passa rápido, né? É um assunto tão amplo, gostoso, porque é desafiador, né?
para a gente poder falar. Quem sabe uma próxima vez, você junto com outro professor, mais eu ou outro pai, e a gente possa trocar mais ideias sobre os desafios da educação no Brasil. Perfeito, combinado. Fernanda, foi um prazer. Foi um prazer. Deus abençoe você, viu? Amém. Grandona ela, né? Gente, ó, com muito carinho, a gente termina mais um programa Bendita Hora nessa sexta-feira. Te espero neste domingo, na missa, lá às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.